aqui a Vila Olímpica do Boqueirão, onde eu comecei meus primeiros passos como jogador de futebol. Comecei aqui nas categorias de base na época do Esporte Clube Pinheiros, em 1985, e subi categoria infantil, juvenil, júnior, até que saiu a fusão. O Pinheiros e o Colorado se transformou no Paraná Clube, e aí a gente começou a desenvolver todos os trabalhos, tanto do júnior quanto do profissional, na Vila Capanema. E de lá para cá, a trajetória profissional foi quase toda lá na Vila Capanema, com exceção de 1997, onde o título Pentacampeonato Paranaense foi decidido aqui na Vila Olímpica, contra a União Bandeirantes, onde a gente sagrou-se pentacampeão profissional aqui nesse estádio. Então minha vida praticamente de 14 a 18 anos passou nesse espaço. Então a gente tem muitas lembranças, muitas amizades, muitas histórias que aconteceram e vivenciei aqui. Então assim, é um momento bem gostoso poder vivenciar, assistir o treino do pessoal do Sub-20 e relembrar de algumas histórias. Então, dentro da trajetória, principalmente do profissional, teve muitas situações que aconteceram que muitas vezes o público não sabe, em alguns momentos o Campeonato Paranaense tinha algumas regras diferentes, e uma delas nós entramos na fase do hexagonal com 4 pontos atrás do Atlético e 3 pontos atrás do Curitiba. E aí no primeiro jogo já enfrentamos o Atlético e ganhamos do Atlético, já a diferença já diminuiu, e naquele período nós classificamos em 8º. O Atlético foi em primeiro, o Curitiba em segundo e nós fomos em 8º. E aí na 4ª rodada a gente já era o líder já do campeonato, porque a gente não perdeu naquele hexagonal final e a gente sagrou-se campeão. Então tem assim algumas histórias que se passam nos bastidores, algumas situações de pacto entre nós jogadores que fizemos, e é uma das coisas assim que a gente guarda para nós, porque é o que nos motiva para poder buscar na época aqueles títulos que faltavam. Uma história que me lembra assim agora foi o Campeonato Paranaense em 1995, onde nós decidimos o título contra o Curitiba. E me lembro que nós perdemos o primeiro jogo de 1-0 e o Curitiba entrou em campo, na época, por causa do sol e alguns estudos que tinham. Eles passaram uma tinta aqui embaixo dos olhos para poder amenizar os raios solares. Para nós, quando nós perdemos o jogo e vimos as fotos, para nós foi um combustível para o segundo jogo. A gente tinha que ganhar de qualquer forma o segundo jogo para ser campeão. Então nós fizemos entre nós um pacto, e na época ninguém no grupo, nós éramos em 35 atletas, mais comissão técnica, ninguém pensou na premiação que a gente ia ganhar. Todo mundo pensou em reverter a situação e ser campeão. E foi isso que aconteceu. E aí a gente foi campeão, e no mesmo dia tivemos o passeio, o corpo de bombeiros, como era praxe naquela época, e à noite, no final da noite, 10, 11 horas, a gente fez um jantar numa churrascaria da cidade, e aí, para se vingar, entre aspas, para mostrar que a gente estava com raiva daquela situação, nós tiramos uma foto do grupo todo, comissão técnica toda, da mesma forma que Curitiba. Então assim, são coisas que acontecem que pouca gente sabe, só quem realmente vivenciou aquele momento, quem participou do vestiário, quem estava presente nos bastidores, fez com que a gente tirasse força da onde não tinha para conquistar aquele título. Então essa é uma das histórias que passou, que traz bastante recordação positiva, principalmente quando a gente conquista um título importante, quanto o Paraná na década de 90 conquistou.